Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. O texto de hoje, meus amados, é João 10, a partir do verso 14. Ele diz assim, ó: Eu sou o bom pastor. João 10, verso 14. E conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral, ou em outras traduções, deste aprisco. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Haverá um só rebanho e um só pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Olha só, meu irmão, que maravilha. Aqui Jesus começa, aqui no João 10, Jesus começa contando uma parábola sobre pastores e ovelhas. Ele começa dizendo assim, ó: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral, João 10:1, das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Bom, meu irmão, Jesus estava dizendo aqui, Jesus começa contando aqui para eles a parábola do pastor com as ovelhas. Aí o que nós podemos ver nessa parábola, meu irmão? Nós podemos ver aqui o cuidado individual e particular de Deus com cada pessoa. Ele diz que chama as ovelhas pelo nome. Fulano, cicrano, chama pelo nome. Quer dizer, isso mostra o cuidado individual de Deus por cada um de nós, meu irmão. Cuidado individual. Ele chama pelo nome. Ele cuida de mim aqui, cuida de você aí, do outro lado, onde você estiver. Ele cuida. Só que tem um detalhe que nós não pode esquecer. Ele diz que as ovelhas dele seguem ele. Ele diz assim, ó: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora, tira a ovelha para fora do curral, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Então, meu irmão, se você é conhecedor de Cristo, quando você ouvir uma palavra estranha, obviamente que esse texto não se entende de maneira literal, mas aqui é uma figura. Quando Jesus diz assim, e diz: eu sou a porta, Jesus não é uma porta assim, uma porta literal, né? Ele está falando que ele é a porta para entrar no reino do céu. Eu sou a porta. E aí ele diz que ele dá a vida pelas ovelhas, porque ele quer. Ele disse aqui, ó, no versículo 10, no versículo 18, ele diz: ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dá-la, a vida dele, e poder para tornar a tomá-la, que ele ressuscitou, né? Este mandamento eu recebi de meu Pai. Esse mandamento, meu irmão, de morrer, a Bíblia diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui Jesus está, esse versículo aqui, ele reforça aquele outro, que ele diz: eu dou a minha vida porque eu quero. O Jesus não morreu, meu irmão, não foi ali como vítima, vamos dizer assim. Jesus ali, ele estava de livre e espontânea vontade, sabendo para onde ele ia. O sacrifício de Jesus na cruz era uma obediência ao Pai, viu?
Era uma obediência a Deus. Aqui mesmo ele está dizendo, ó. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Agora pensa só, meu irmão. O Deus Todo-Poderoso enviar o seu Filho dele para morrer por mim e por você. E a prova que Deus nos ama é Jesus fazendo isso na prática, morrendo por mim e por você. E aí, meu irmão, só basta nós agora ouvir a voz desse pastor. E aqui, por que eu prego o Evangelho? Porque ele diz que ainda tem outras ovelhas que ainda para ouvir. Ele diz assim, ó, ainda tem outras ovelhas que não são deste curral. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Viu, meu irmão? Então, por isso que a gente prega o Evangelho. Porque Jesus disse que ainda tem mais ovelhas para ele juntar. Para juntar. E detalhes de você ser ovelha, ele diz que ele ouve as ovelhas ouvem a voz dele. Conhece a voz do pastor, do verdadeiro pastor. E as ovelhas também sabem discernir a voz do ladrão. E a ovelha não segue o ladrão, ela segue o pastor. É nesse texto que Jesus diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida, vida com abundância. Então, meu irmão, detalhe das ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Outra característica das ovelhas. As ovelhas, também o pastor conhece as ovelhas e chama cada uma pelo nome. Cuidado especial de Deus. Cuida de cada um pelo nome. Chama cada um pelo nome e cuida. E ele disse, de modo nenhum, ninguém arrebatará das minhas mãos. Viu? Ninguém arrebatará da minha mão. Porque Deus é poderoso, meu irmão. Deus é poderoso, ele tem todo o poder. Por isso que ele tem todo o poder no céu e na terra. Então, esse aí é o nosso descanso. Que quando você é uma ovelha de Jesus, pode vir um lobo. Por isso que o salmista Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Viu? Porque ele sabia do cuidado que um pastor tem pelas suas ovelhas. Deus abençoe você em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia.